Vou falar aqui rapidinho, porque já são 11h30 e eu... Oxe, eu botei o relógio errado, agora que eu percebi. Já são 11h30 e... O certo era tirar o relógio, né? Mas já tava, vou deixar. 11h30 da noite e já era pra eu estar dormindo há horas atrás. Só que eu não consegui dormir mais cedo porque eu tava pensando muito em gravar e eu não consegui dormir. Eu já tomei o remédio para dormir e meu olho já tá aqui, ó, pedindo para dormir, mas eu queria falar um pouquinho antes de me deitar. É, Porque hoje foi um dia muito bom, foi um dia muito bom. É, Hoje eu consegui pegar a bicicleta e pedalar. E isso para quem não vem saindo muito de casa é um passo significativo. Então eu fui dar uma volta de bike, fui na casa de um amigo ajudar ele a montar uns móveis. Depois a gente veio conversando e foi muito bom, foi muito agradável. É muito bom é, chegar a esse passo. Para quem não entende, é bobagem. Mas para quem passou ou está passando por alguma crise de ansiedade ou depressão ou alguma síndrome, síndrome, né, psicológica que nos impede, né, que impede as pessoas de fazer coisas simples do dia a dia. E eu, como tive crise de ansiedade e tal, eu tive muito. Passei um período longo, né? Vou nem dizer dias, porque foi até mais, foi meses. Enfim, sem conseguir sair de casa direito, né? E sempre quando saindo acompanhado, porque estava muito aflito de ter uma crise novamente. Então, sair sozinho assim é muito bom mesmo. E eu saí, eu pedalei, eu respirei fora de casa. Isso é muito agradável, é muito bom, né? E é isso. Eu só queria dizer para você que passa por ansiedade, tá passando por um momento depressivo, tá tendo alguma síndrome de pânico, alguma coisa do tipo que te faz ficar isolado, faz que nem eu, né? Assim que você puder, busque sempre fazer coisas simples, mas criar uma pequena rotina para te tirar disso. Isso vai te ajudar. E tipo, quando não dá, não dá. Não tem por que se cobrar tanto, se punir tanto, de achar que não vai conseguir. Você vai conseguir. A gente consegue, né? A gente consegue. O ser humano ele tem uma habilidade muito grande de se adaptar. E a gente se adapta às novas circunstâncias, às novas situações que a vida vai nos apresentando, né? Mas é isso. Hoje eu estava me sentindo mais disposto. Ontem à noite eu não dormi tão bem e eu acordei meio mal, né? Tava com muito sono, tava com um cansaço muito grande, né? Quando eu não durmo bem, eu não consigo ter um bom dia. E eu, a partir da manhã, não foi nada produtivo para mim. E eu resolvi deitar. E eu deitei, eu dormi, acordei umas 2h pouca, né? Foi um sono bem ruinzinho, porque era dormindo e acordando. Mas enfim, depois que eu acordei desse sono da tarde, eu me senti mais disposto. Eu almocei, eu troquei de roupa e disse, vou pedalar. E eu fui pedalar porque eu estava me sentindo bem. Mas antes de ir,
eu troquei de roupa, me arrumei para sair e ver aquele sentimento, aquela sensação de, nossa, é melhor não arriscar, né? Tá se sentindo melhor? Vamos esperar ficar melhor mesmo para sair? E eu quase cedi, quase eu fiquei em casa. Mas eu pensei, não, se eu for esperar ficar completamente bem, quando será esse dia? Pode ser amanhã. E se não for? E se for daqui a muito, muito, muito tempo? Eu vou poder esperar esse tempo todo? E se eu esperar esse tempo todo, quantas experiências eu vou perder, não é isso? E eu me permiti, eu me esforcei e eu lutei contra mim mesmo e de supetão assim, eu peguei a bicicleta e o fone de ouvido e saí. Porque se eu passasse ali mais uns 5 minutinhos pensando nisso, eu não teria ido. E eu não teria pedalado, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não teria respirado o ar fora de casa. Eu não teria visto as pessoas que eu vi. Eu não teria ido na casa do meu amigo. Eu não teria ajudado ele a montar o móvel que ele me pediu ajuda, eu não teria vindo com ele conversando no meio da rua, então eu não teria tido um dia agradável, tão agradável como eu tive. Eu teria ficado em casa, eu teria lido um pouco, eu teria assistido, talvez pintado, eu teria feito alguma coisa. Ou poderia ficar só no telefone, enfim. Mas eu me permiti, me esforcei, lutei comigo mesmo, venci essa batalha, que é uma batalha diária, mas eu fui lá e eu tive um bom dia. Então, se você quer ter um bom dia, lute consigo mesmo e vença a si mesmo. Vença, porque esse outro lado seu que está com medo de sair, que está aflito de acontecer novamente aquelas coisas ruins, aquelas sensações ruins que você vem tendo, saiba que esse outro lado seu vai ficar muito feliz quando você caminhar, quando você pedalar, quando você fizer coisas que estão além do seu espaço de conforto. Ficar num espaço de conforto é algo muito bom, mas isso não vai te fortalecer. Você precisa se permitir. Mas se você não está pronto para sair só, tudo bem, chame alguém e saia. Um amigo, uma amiga, o pai, a mãe, irmão, não sei, até um estranho que você tem um pouco de afinidade. Se você não consegue ir só, chame esse outro alguém e vá. Às vezes a gente precisa de uma companhia, às vezes de um escudo. Então, se você se sente protegido, acompanhado e não está conseguindo sair só, vá acompanhado. Se você colocar um óculos de sol na cara, isso você sente que te camufla um pouco, coloca um chapéu, uma roupa diferente, algo que te faz se sentir mais. Não sei, fugiu a palavra, eu tenho muito isso. Mas enfim, se algo te traz o conforto necessário para que você consiga se vencer, ir lá e fazer, então busque essa pequena coisa e saia. Eu sei que é difícil, eu sei, pode ter certeza, eu sei. Esses dias eu tenho pensado muito nisso. E cada coisinha a mais que eu estou fazendo está sendo uma vitória, está sendo algo fabuloso assim, de verdade.
porque um mês, vamos lá, um mês. Tá com muito tempo assim, também não foi ontem, mas vamos lá, um mês que eu não estava conseguindo fazer coisas básicas. Eu fazia acompanhado, eu fazia em determinadas situações, mas assim, no dia a dia não estava indo. E eu comecei a fazer essas coisas rotineiras, né? Corriqueiras, essas coisas do dia a dia, de varrer a calçada de casa, de ir no mercadinho comprar um ovo, comprar um açúcar que faltou, de ir mais um pouco adiante comprar o sifão que estourou da pia, de, sabe, ir no médico sozinho e de moto ou carro, seja lá o que for, mas ir assim, sem estar muito aflito, é uma conquista, pode ter certeza. É uma conquista muito grande e é algo que você vai conseguir. A gente consegue, por mais que seja difícil, por mais que a gente acredite ser impossível chegar na no meio ali da balança, sabe? Do equilíbrio. A gente chega, a gente vai chegar. A gente vamos chegar junto, né? Eu falo sempre para os amigos e amigas e pessoas próximas a mim, ou até desconhecidos, que a gente precisa contar um com o outro, né? A gente precisa estar aberto para o outro, a gente precisa estar disposto a ouvir, porque às vezes a gente só quer ser ouvido. Então, a gente precisa parar para ouvir o outro, ouvir de verdade, não é só ficar parado na frente do outro, olhando para esse outro alguém e tipo, olhando ele falar, entra aqui, sai lá, não é assim. A gente precisa ouvir o outro de verdade, entender entender o que ele está falando, o que ele está querendo transmitir. Muitas vezes a gente pode até pensar, é bobagem o que essa pessoa está falando, mas para esse outro alguém é algo que ele realmente precisa colocar para fora. Ele precisa falar. Então ouça o outro e observe quem vive com você. Esse sorriso feliz e alegre pode estar escondendo uma dor, um sofrimento tão grande, um medo, uma angústia tão profunda. Ouça o outro, acompanhe-o, veja, veja os sinais, veja os sinais do seu corpo. Se você está sentindo algo diferente, cabelo, ele cai, a pele apresenta sinais. Hoje não. Quer dizer, não sei se dá pra ver, eu acho que não, né? Que eu tomei um pouco mais de sol esses dias e saiu, mas enfim, apareceu manchas na minha pele e quando eu fui para dermatologista, ela disse ansiedade. Eu, ok. Então veja os sinais do seu corpo: pelo, pelo, pele, cabelo, unhas, sabe? Intestino ele age diferente, seu apetite pode aumentar, pode diminuir, seu sono. São sinais que o corpo
começa a emitir um alerta dizendo: eu preciso de ajuda. Mas se não é com você, graças a Deus que não é com você. Que bom. Mas pode ser com alguém que está aí do seu lado. Então, busque ouvir o outro de verdade. E outra, a observar sinais que o outro está ali transmitindo. Uma pessoa que é sociável, de repente começa a ficar só dentro de casa, não é normal. Uma pessoa que não sai para nada, mesmo uma pessoa que é mais reclusa, mas fica muito dentro do quarto, não é normal. Não é normal. Se essa pessoa ficar só dentro de casa, mas socializando com todo mundo, de boa, brincando, e se você fala para ela, vamos ali, e ela vai, normalmente, beleza, mas quando ela começa a ficar reclusa demais, começa, sabe, a se guardar, a buscar, é porque não quer sair mesmo, será? Vamos observar quem nós amamos, para que, se essa pessoa estiver precisando de ajuda, a gente possa ajudar. Se a gente é essa pessoa que precisa de ajuda, não pense que você está só. Compartilhe isso com alguém. Se você não consegue compartilhar com alguém muito próximo, compartilhe com alguém que não é tão próximo. Se você não consegue compartilhar com ninguém conhecido, fale com desconhecido. Tem alguns disques, né, de saúde que você pode ligar e conversar com uma pessoa que você nem está vendo, nem sabe quem é, mas que está ali para ouvir. Se eu vou tentar lembrar de colocar os números. Mas também você pode marcar uma sessão com um psicólogo. Tem várias sessões aí que são com preços populares, né, que são baratinhas. Tem faculdades que você pode se consultar com um formando, né? Tem maneiras de buscar ajuda, então busque ajuda. Busque, porque é muito importante para evitar um colapso, para evitar uma crise forte, ou coisas ainda mais difíceis, né? Infelizmente. Então, se cuide, cuide do outro, cuide de quem você ama e cuide muito bem de si mesmo. Ouça os sinais que o seu corpo está te transmitindo. Tem coisas que não são normais, né? O sono, ele avisa muito o quão esgotado está seu corpo. Então, se você está se sentindo muito cansado, talvez você não esteja dormindo tão bem. E para que a nossa mente funcione bem, o nosso corpo precisa estar descansado, precisa estar revigorado, né? É isso. Papo sobre ansiedade, sobre depressão, sobre síndromes e síndromes. É um papo meio tenso, você tenta falar de forma leve e tal, mas querendo ou não, você acaba ficando um pouco tenso, né? Mas é um passo de cada vez, é um passo, é uma mudança pequena que vai nos levar a um ideal de vida
que é melhor do que a gente está vivendo hoje. Um dia muito feliz para vocês. Beijo.